Beleza, pessoal? Vamos iniciar então aqui a sequência de vídeos onde nós vamos fazer aqui nesse quadro branco uma simulação de toda a instalação do sistema on-grid. Daqui a pouco eu vou pegar a câmera, vou mostrar para vocês aqui, tá? Tô com um padrão ali, um medidor. Nós vamos fazer uma simulação como se estivéssemos numa residência ou numa indústria, tá? Tô com óculos, tá? Esse óculos aqui é um óculos para proteger quando estivermos mexendo aonde tiver corrente, né? Tiver vivo, os cabos, né? Então aqui nós vamos pendurar o inversor, nós vamos pendurar a string box e já está tudo pronto, a etapa lá do medidor, do padrão. Vou mostrar para vocês aqui com riqueza de detalhe. Vamos fazer esse passo a passo primeiro. Aqui eu estou suando, tá muito calor aqui hoje. Vamos fazer primeiro esse passo a passo, tá? Aqui porque eu vou ter como passar para vocês muitos detalhes, muitas informações do que lá no campo real de trabalho. Nós vamos estar concentrados, então vai ficar de repente até difícil de passar tudo que eu vou passar aqui, que eu vou estar calmo, não vou me preocupar com perigo, não vou me preocupar com o cliente que vai estar em casa e essas coisas. Aqui nós ficamos à vontade para conversar. A instalação do sistema on-grid é muito mais fácil, mais simples do que o sistema off-grid, porque não tem baterias, a manutenção pouquíssima, então praticamente não existe manutenção no sistema on-grid. Já no sistema off-grid necessita de uma alta manutenção e toda a parte de instalação é muito rápido, muito simples, e eu vou passar para vocês aqui tudo o que você precisa observar para que no dia da vistoria o fiscal da companhia elétrica venha e aprove. Beleza? Eu vou pegar já a câmera, aí tá? Nós vamos já manusear e eu vou ir conversando com vocês. Deixa eu me ajeitar. Bem, nesse quadro branco aqui, nós vamos fazer toda a instalação. Olha só, aqui já estão aqui com esse eletroduto que vocês estão vendo aí. Está vindo lá de fora, tá? Está vindo lá de fora. Eu já tenho, na verdade aqui eu vou descer mais um, eu vou aproveitar esse mesmo eletroduto para vir o aterramento da haste. No momento eu tenho o aterramento que vem do painel, lá das estruturas de fixação do painel, o positivo e o negativo. Isso aqui não é cabo solar, porque eu não iria colocar cabo solar, estamos apenas simulando, tá? Nós vamos instalar aqui a string box, do lado aqui nós vamos instalar o inversor, a string box corrente alternada do lado. Então nós vamos fazer 3 instalações aqui antes de se conectar à rede, tá? Vamos começar então a entender isso aqui. Eu estou com esse relógio medidor que está vindo lá de fora. Observe, olha, todo o laboratório aqui está funcionando através dele. Observe que está rodando, olha. Vamos observar, ele está medindo. O disco está girando, esse aqui é aquele antigo. Vamos ver se vai passar a parte preta aqui, a setinha. Tá vendo? Ele está rodando. Bem, isso aqui representa lá o padrão que fica do lado de fora da casa. Nós temos que nos preocupar com essa placa aqui. Quando você fizer as instalações, no dia da vistoria, lá fora, aonde fica o padrão, tem que haver essa placa aqui, tá? Essas medidas aqui é de acordo com a sua companhia elétrica. Então no documento lá da companhia elétrica vai ter que ter as medidas. Geralmente é quase todas o mesmo padrão e cores. Algumas mudam a cor, tá? Mas tem que ter uma placa como essa, identificando que ali tem eletricidade, que a geração ela é própria. A geração própria, isso aqui identifica, porque o eletrotécnico da companhia elétrica, quando for fazer manutenções, ele vai buscar e saber, olha, naquela casa ali tem, tá? Ele tem o aterramento normal, tudo dele, porque já a própria companhia elétrica pede. Se você não tiver o cano com aterramento indo lá para baixo, aterrando, trazendo o aterramento, geralmente eles aterram um neutro, né? Ou uma das fases. Você vai ter que colocar. Então todo padrão de relógio lá, o medidor, tem que estar conforme a companhia elétrica pede. E isso pode variar de uma companhia para outra, você tem que se informar aí como é que geralmente tem isso no site da companhia elétrica, qual é
o tipo de caixa. Se não for a caixa que eles pedem, eles vão pedir você para mudar. Você tem que ter, às vezes tem um disjuntor, por exemplo. O disjuntor fica aqui, olha. O disjuntor fica aqui, tá? Eu tenho um disjuntor aqui na minha mão. Se eu desligar, eu desligo todo mundo. Eu desligo aqui todo a nossa bancada ali. Então, você, às vezes, o disjuntor, a companhia elétrica exige que esteja separado. Então, você vai fazer o seu padrão aí de acordo com o que a companhia elétrica da sua cidade ou da região pede, ok? E após a sua instalação, fez tudo, tá tudo pronto, tá aguardando a vistoria para poder liberar? Coloque essa plaquinha lá em cima. É importante, se não tiver essa placa, ou se essa placa não for o padrão que eles pedem, não reprova. O que é isso aqui? Isso aqui vai estar representando o quadro de distribuição da residência, ou do comércio, ou da indústria, ou o lugar que você vai estar fazendo a instalação. Beleza, gente? Então aqui é o ponto, tá? Aonde vai ser feito a conexão do sistema que nós vamos instalar aqui, o inversor, a string box, para injetar. Por quê? Porque aqui no quadro de distribuição é onde você distribui a carga para a residência. Então, através dessa caixa, nós vamos escolher aqui, ou vamos ter que simular, né, que tipo de instalação a gente está fazendo, se é monofásica ou se é trifásica. Sempre vamos ter esses dois tipos de instalação, monofásica e trifásica. Eu vou explicar para vocês o porquê, tá? Vamos tirar aqui a tampa para a gente ver o que eu fiz aqui. E esse transformador aqui, ele tem aqui 110 e joga para cá 220 volts. E por que esse transformador está aí? Porque eu não tenho 220, só tenho 110. Caso na sua instalação, o cliente aí ou a sua residência não tiver 220 volts, for 110, como é o caso aqui do nosso laboratório, eu só tenho 110 volts, não tem 220, a companhia elétrica não instala mais 220. A salvo quando você faz um pedido, porque há necessidade de você ter uma máquina que precisa rodar 220, um ar-condicionado que é 220, aí você tem que fazer uma solicitação para fazer a instalação. Para a energia solar também você pode solicitar, porque eles sabem que não existe inversor 110 volts. Todos os inversores no mercado, pelo menos os inversores que os nossos fornecedores aí vendem, não existe 110 volts, tá? Existe inversor on-grid, grid-tie 110 volts? Existe, você comprando esses da China. Mas os inversores que são homologados, que tem selo do Inmetro, não tem 220. Se você conhece algum homologado, manda um e-mail para mim, me chama no Zap, passa o modelo para mim estudar, porque eu ainda não conheci. Então, caso aconteça como está acontecendo aqui, vai ter que ser instalado um autotransformador. O autotransformador tem que estar dimensionado para a capacidade do inversor. O inversor é de 1.500 watts. Eu coloquei um autotransformador de 2.000, ou seja, eu deixei 500 watts de folga. Então você vai ser, é como disjuntor, tá? Você sempre vai colocar na potência acima do que você está usando. Então, o inversor ele vai gerar 1.500 watts, o autotransformador tem que ser 2.000 para evitar perdas. Só isso aqui, infelizmente, ele vai ter perdas, tá? Ó, está energizado, aqui tudo energizado, está tudo funcionando, olha. Ó, aqui é fase, ó, tá? Tá tudo funcionando, tá rodando lá o reloginho, tá rodando bacana. Ah lá, tá rodando bem. Então, tá energizado, temos corrente elétrica. Se aqui for 220, você não vai precisar do autotransformador. Legal? Porque o autotransformador só vai servir para jogar 220 aqui na saída. Só isso, para poder o inversor identificar. Senão o inversor não vai identificar 110. E aí, caso você tenha aqui 220, não precisar dele, então do string box corrente alternada vai entrar direto para a caixa. Eu já adiantei e coloquei o autotransformador. Prepare tudo, já deixa tudo pronto para você fazer a instalação. Como
que nós vamos fazer a conexão? Vamos lá. Nós temos aqui 110. O que é 110? Eu tenho uma fase e um neutro. A fase é esse fio aqui, tá chegando. Esse disjuntor, eu estou imaginando que eu estou dentro do quadro de distribuição do cliente. Estou imaginando isso. E nessa residência, é 110. Então eu tenho um neutro, representado pela cor azul, e eu tenho um barramento de neutro, tá? Eu tenho um barramento de neutro. Então esse neutro está vindo lá do relógio, ou seja, do relógio de lá de fora vem direto para o quadro. Do quadro eu distribuo para minha casa inteira. Ar-condicionado 1, ar-condicionado 2, suíte 2, banheiro, chuveiro elétrico. Vou botando vários disjuntores aqui, um para cada circuito. Não é o caso aqui, então eu coloquei apenas um disjuntor triplo, tá? Porque aqui nós vamos também fazer uma pequena simulação como se fosse trifásico, tá? Daqui a pouco nós vamos fazer isso. Mas aqui é só monofásico, uma fase e um neutro, certo? Esse neutro com essa fase me dá 110 volts. E no autotransformador eu tenho que ligar esse fiozinho fininho aqui que não está dimensionado corretamente, tá? Mas é só pra gente aprender. Ele também tá indo pra cá, ó. Ele tá vindo pra cá. Então aqui tá vindo aqui, ó. Deixa eu puxar aqui os cabos. Deixa eu tirar tudo aqui. Pronto, tirei tudo pra gente poder entender melhor. Então vamos lá, olha. Do autotransformador eu tenho dois cabos. Um vai vir neutro, vai interligar no barramento de neutro, porque aqui todos os neutros se encontram. O outro, que é a fase, que vai estar representado com fase, tá aqui com cor marrom, tá? A fase pode ser representada por que cores? Preto, marrom ou vermelho também. São essas três cores que são aceitos como fase, tá? Então, olha, desse cabo aqui, olha, entra as fases. Então eu tenho um disjuntor geral que eu ligo e desligo as fases. E aqui embaixo eu começo a distribuir, tá? Então eu vou pegar exatamente quando é uma casa muito grande ou um comércio, indústria, você vai ter outro tipo de barramento, tá? Um barramento para poder pegar a fase 1, um barramento para poder pegar a fase 2, vai estar tudo identificado. Você então se você estiver usando o inversor monofásico, por que monofásico? Vamos lá, isso é importante, preste atenção. Monofásico porque sempre vai ter dois fios. Mas 220 não é bifásico. O inversor de tensão, ele é 220 monofásico, tá? 220 bifásico, então eu teria uma fase, outra fase, duas fases juntas são 220, porque 110 em um, 110 no outro, tá? Então, se eu tivesse o inversor 220, eu não iria puxar do barramento, eu iria puxar ia vir dois cabos do inversor, né? Um cabo ia ser aqui embaixo e o outro aqui do lado, na saída desse aqui. Então eu iria puxar. E se fosse o inversor trifásico, eu iria ter a fase 1, fase 2, fase 3. E aí eu ia pegar os três fios do inversor, as três fases do inversor. O inversor trifásico tem 3 fases e um terra. 3 fases e um terra. Não tem neutro, tá? Inversor de tensão não tem neutro. Só existe neutro. Nesse caso aqui nós vamos escolher um dos lados do transformador para servir de neutro. Aqui eu vou ligar as duas fases do inversor, tá? As duas fases do inversor 220, porque aqui eu vou ter 220. Então, olha, se eu fosse um inversor trifásico, o inversor trifásico é muito comum instalar o inversor trifásico em comércio e indústria. Residência, geralmente você vai pegar o inversor monofásico 220. E existe em algumas regiões do Brasil que o 220 também é monofásico, ou seja, eu tenho um único cabo, como esse aqui, 220 e um neutro. E aí você vai ligar automaticamente um cabo aqui, onde é a primeira fase 220, e o outro cabo no neutro. Legal, gente? Isso aí é bem fácil de entender. É na caixa de distribuição que nós vamos fazer a derivação, a conexão do nosso sistema com
a rede elétrica da companhia elétrica. O relógio vai ser trocado, lógico, tá? Quando o vistorial vai autorizar e vai mandar trocar o relógio. Isso o que vai acontecer? Aqui distribui a carga, né? Então você está conectando por aqui. Automaticamente, nesse mesmo ponto aqui, eu vou distribuir para o ar-condicionado, vou distribuir para o ventilador, para todas as lâmpadas, tudo separado com outros disjuntores. Automaticamente, a hora que eu estiver gerando e tiver com o meu ventilador ligado, a minha lâmpada, automaticamente, o que vai acontecer? Ao invés de eu mandar de volta para o relógio, automaticamente eu vou injetar isso daqui mesmo, nesse ponto de conexão, eu vou estar mandando para minha carga, para minha residência. Se eu desligar tudo, apagar a luz, desligar ventilador, televisão, não vai ter consumo, então ele não vai mais distribuir aqui, ele vai mandar para a companhia elétrica, que vai passar pelo medidor, que vai contabilizar o que você está injetando. Então você vai marcar o que consome e o que injeta, certo, pessoal? Então esse é o nosso primeiro bate-papo, tá? 110 volts a residência. Você pode pedir à companhia elétrica para poder liberar mais uma fase, você vai ficar com 110 normal, uma fase e um neutro, e aí você vai pedir à companhia elétrica para te liberar uma outra fase. Essa outra fase você vai usar na sua casa? Não, você vai deixar ela quietinha só para o seu inversor, para você evitar de usar um autotransformador, tá? Se a companhia elétrica se negar, não tem jeito, tá? Você tem que explicar, eu quero botar energia elétrica, o meu inversor de tensão é 220, eles vão te liberar mais um cabinho de 110. E aí, mais esse cabinho de 110, esse que chegar aqui agora, vamos imaginar, a companhia elétrica te deu esse segundo aqui que está meu dedo. Você já tem tudo na residência montado. Esse vai ficar quietinho num canto, você não vai fazer nada, você não vai mexer em nada. A casa vai continuar com o neutro e esse primeiro fase aqui, beleza? Normalmente funcionando com tudo dentro da residência 110. Essa outra fase aqui, você só vai botar uma ponta, o cabo da fase 1 do inversor. Ao invés de ligar aqui no neutro, você vai ligar aqui na saída que veio reservada só para o seu inversor. Você vai pedir mais uma fase, formando um circuito, né, bifásico. Nesse caso, duas fases e um neutro, aí é bifásico. Para o inversor de tensão, duas fases é como se fosse uma só, tá? Existem só esses inversores, monofásico 220, monofásico 220 e trifásico, tá? Trifásico, inversor trifásico, aí você iria enfiar os três cabos aqui, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, e aí você ia distribuir um para cada fase, saindo e indo para o relógio também. Ok, pessoal, é bem fácil de entender isso, já está tudo pronto, só esperando eu colocar aqui a minha string box. Vai entrar mais um cabo verde aqui, porque eu quero aproveitar esse mesmo conduíte para distribuir lá para fora, aonde vai subir para os painéis, e o outro cabinho verde que vai entrar aqui vai descer para a haste de aterramento, tá? Detalhe, aqui na casa, na residência, provavelmente vai ter um aterramento lá da casa. Esse aterramento aqui, ele não pode se misturar com o aterramento que nós vamos fazer dentro das duas string box. O aterramento do sistema fotovoltaico não se mistura com o aterramento que já existe na casa. Até mesmo porque esse tipo de aterramento aqui, ele geralmente está ligado ao mesmo aterramento que fica lá no padrão. E esse aterramento que utiliza na maioria das residências é um aterramento funcional. E o que nós vamos usar no sistema fotovoltaico é um aterramento de proteção. O aterramento de proteção não pode se comunicar com o aterramento funcional, tá? O que seria o aterramento funcional? É o aterramento que está aterrando o neutro. O neutro, ele tá junto, o cabo terra, o fio terra, ele vai estar ligado aqui também, o verdinho. Então, o neutro da casa é que é o aterramento. Isso se chama aterramento funcional. Ele vai estar atuando no circuito. Então, como lá não vai ter isso, no nosso sistema fotovoltaico que nós vamos instalar aqui, então não é permitido. Na verdade, a pessoa que for vistoriar aí da companhia elétrica, ele vai ver isso. Se tiver junto, vai mandar desfazer. Você vai ter que fazer um aterramento separado para o sistema fotovoltaico. Esquece o aterramento da casa, esquece tudo da casa, esquece o aterramento do relógio. Você só vai precisar de fazer essa conexão aqui. Se for 220, você vai ligar os dois fios que vai vir do inversor, uma fase
e a outra fase. Pronto, 220. Não tem 220, vai ter que usar um autotransformador. Aí o autotransformador vai ligar numa da distribuição da fase que está chegando e no barramento do neutro o outro fio. Ok, pessoal? Tá aqui, olha, todo o material na bancada, tá? Nós vamos usar esse material aqui, que é duto elétrico, tá? Tá ali os dutos, como esse aqui. Os fios não podem ficar expostos, tem que entrar direto da string box, tá? Eles não pode ficar à mostra. Você vai ter que colocar o inversor, a string box, depois mais um pedaço indo para o inversor, do inversor para a string box corrente alternada, até chegar aqui. Até chegar aqui. Aqui eu já tenho 220. Quando nós colocarmos o nosso inversor nesse nosso mural aí, quando nós colocarmos o inversor nesse mural, automaticamente eu já tenho lá 220 volts para fazer ele funcionar tudo de acordo, tá? Nós vamos nas aulas aí, na instalação real, nós vamos fazer vistoria, nós vamos aprender a fazer uma vistoria numa residência. Então aqui é só a parte técnica da instalação, que aqui eu vou poder falar como estou falando com bastante profundidade no assunto. Então, próxima aula, já vamos começar a fazer a instalação da string box. Então, vamos lá.